Bruxas. Bruxas. Eram consideradas seres malignos pelos primeiros cristãos da Europa. Desde então, foram criadas várias imagens icônicas, como a famosa velha com a verruga no nariz, que fica em volta de um grande caldeirão, enquanto usa o chapéu pontudo, muito velho. Na vida real, as bruxas são bem diferentes. Ao longo da história, milhares de pessoas foram mortas, acusadas de bruxaria, ou de terem alguma relação com Satanás. Nessa Sexta do Medo, lembrei de histórias reais de pessoas que foram consideradas bruxas. Eu sou Bira. Agnes Sampson. Olha que louco! Por causa de uma tempestade, foi considerada bruxa. No início de 1590, o rei da Escócia, Jaime VI, se casou com Ana da Dinamarca. Nessa época, Ana tinha escutado muitas histórias envolvendo magia e feitiçaria, o que a deixou morrendo de medo. Com o tempo de convivência, esse medo também tomou conta do rei. Um dia, o rei e a rainha passaram por uma experiência horrível quando, depois de uma viagem, estavam voltando para a Escócia. Nesse dia, eles presenciaram uma das mais terríveis tempestades. Impressionado com a força da natureza, o rei, então, começou uma campanha de caça às bruxas. Para o rei, bruxas teriam jogado um feitiço na mãe natureza e, por isso, tinha caído aquela terrível tempestade. Cerca de 70 pessoas foram acusadas de bruxaria entre 1590 e 1592. No meio delas, Agnes Sampson e uma outra mulher chamada Gaylis Duncan. O motivo pelo qual elas tinham sido acusadas de bruxaria? Até hoje isso permanece um mistério. O fato é que Agnes foi presa e torturada. E mesmo assim, negava qualquer movimento com bruxaria. Entre as acusações, disseram que Agnes tinha participado de cultos de bruxaria e que ela seria a idealizadora da infame tempestade que atormentou a Escócia. Durante dias, Agnes foi privada do sono e passou por diversos métodos de tortura. Não aguentando mais, ela confessou que era aliada de Satanás e que havia conspirado contra o rei. Depois das confissões, Agnes Sampson foi para a fogueira, onde queimou até a morte. E quando uma mulher é acusada de bruxaria pelas próprias filhas? Malin Matsdorer. Malin era uma viúva sueca que foi acusada pelas filhas de sequestrar crianças e as levar para um ritual satânico. Durante as perseguições às bruxas na Suécia, entre 1668 e 1676, as pessoas que supostamente estavam envolvidas com feitiçaria eram primeiro degoladas e depois queimadas em grandes fogueiras. O caso de Malin foi diferente dos outros. É que ela foi considerada a única bruxa da história sueca queimada viva. Sua pena foi diferente das outras, porque Malin se recusou a admitir sua culpa, fazendo as autoridades optarem por uma sentença mais rigorosa. Malin manteve firmemente sua inocência até seu último momento de vida. No final, ela se recusou a apertar a mão de suas filhas. E como uma delas pediu que ela se arrependesse, Malin disse que estava entregando a vida de suas filhas ao diabo e as amaldiçoando por toda a eternidade.
Quando as chamas tomaram conta do corpo de Malin, não se escutou gritos e nenhuma reação de dor. Para as pessoas que assistiam ela ser queimada, essa era mais uma prova de que Malin era uma terrível bruxa. Um fato curioso é que, segundo a história, uma das filhas de Malin foi condenada por perjúrio, o ato intencional de prestar um juramento falso, e acabou sendo executada. Existe uma vasta lista de pessoas que foram executadas por serem acusadas de bruxaria. Outro caso muito famoso é o de uma mulher conhecida como Mother Shipton, Úrsula Solteio, o nome real. Não teve uma boa reputação no passado. Ela era famosa por ser uma profetisa inglesa, muito temida no século XVI. Filha de uma mulher que também era considerada bruxa. Mother Shipton é descrita como uma mulher terrivelmente feia e desfigurada, e diziam que ela era filha do diabo. Apesar da sua aparência assustar as pessoas, ela era considerada a maior clarividente da Inglaterra e era frequentemente comparada a Nostradamus. A lenda sobre Mother Shipton diz que ela previu grandes acontecimentos, como a Invencível Armada, uma esquadra reunida pelo rei Filipe II da Espanha em 1588 para invadir a Inglaterra, a Grande Praga de Londres e o Grande Incêndio de Londres. O que faz Mother Shipton diferente das outras bruxas que eu citei é que ela não foi queimada viva ou decapitada. Ela teve uma morte normal. E, segundo contam, ela teve um grande enterro nos arredores de York, por volta de 1561. Na Alemanha, uma mulher chamada Merga Bien foi condenada por bruxaria durante os julgamentos de bruxas de Fulda, entre os anos de 1603 e 1605. Bien nasceu na cidade de Fulda, onde foi casada 3 vezes e foi a herdeira de seus 2 primeiros maridos. Por falar nisso, seus 2 primeiros maridos tiveram um papel muito importante nas acusações feitas contra Bien. Em 1588, ela se casou com Blasius Bien e se mudou da cidade. Mas voltou após um conflito com os empregadores do marido. Na época, o príncipe alemão ordenou uma investigação sobre bruxaria na cidade. Mais de 200 pessoas foram executadas por bruxaria. Em março de 1603, as investigações resultaram na primeira onda de prisões na cidade. Em 19 de junho, Bien foi presa. Seu atual marido protestou a prisão da amada, afirmando que ela estava grávida. Na prisão, ela foi forçada a confessar o assassinato de seu segundo marido, dos seus filhos e de um membro da família dos empregadores de seu marido. Além disso, através de sessões de tortura, Bien também confessou que tinha participado de rituais satânicos. Sua gravidez gerou muitos debates, já que ela e o marido não tinham filhos, embora estivessem casados há 14 anos. Ela então foi forçada a confessar que sua gravidez era o resultado de uma relação sexual com o diabo. Mas de todos os casos envolvendo bruxas, talvez o mais famoso deles seja o das Bruxas de Salem, no ano de 1692, no estado de Massachusetts. Os norte-americanos tentavam superar o trauma de uma guerra britânico-francesa em solo americano. Nessa época, as
As pessoas tinham medo dos índios e a varíola havia se espalhado pelas colônias. Em janeiro de 1692, duas jovens começaram a sofrer ataques, gritos incontroláveis e contorções corporais. A explicação para esses surtos: os médicos da época disseram que as mulheres tinham sido vítimas de bruxaria. Alguém precisava ser acusado por todo aquele caos. Em fevereiro do mesmo ano, 3 mulheres foram acusadas de enfeitiçar as 2 meninas. Uma escrava chamada Tituba, uma moradora de rua chamada Sarah God e uma pobre idosa chamada Sarah Osborne. Vendo que seria difícil se livrar das acusações, Tituba confessou ser uma bruxa e começou a acusar outras pessoas de fazer feitiçaria. Outras mulheres fizeram o mesmo. E o que se sabe é que deu-se início a uma histeria coletiva. No dia 10 de junho, a primeira suposta bruxa, Bridget Bishop, foi enforcada em Salem. Após a primeira execução, muitas outras pessoas morreram. No total, mais de 150 homens e mulheres foram acusados de bruxaria. A caça às bruxas de Salem só teve fim quando o governador William Phips atendeu a um pedido do então presidente da Universidade de Harvard, que denunciou o uso de evidências especulativas. Em uma carta, o presidente da universidade disse o seguinte: é melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Pressionado pelo fato de que a própria esposa está sendo acusada de bruxaria, o governador decretou o fim do julgamento em 29 de outubro. No final da década de 1690, os julgamentos foram considerados ilegais. E 10 anos depois, uma restituição financeira foi dada às famílias das pessoas que tinham sido mortas. Por que o homem acha que, dando dinheiro, ele apaga o que foi feito? A pergunta é: o que faz uma pessoa ser considerada bruxa? Eu me despeço por aqui, mas deixo o questionamento para vocês. Até a próxima. Tchau.